concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e da atualidade é aconselhável medir de um homem terreno dos concedidos para do bem. A concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre. Deus não desampara. Oremos. Querido Deus, bondoso amigo Jesus, espíritos amorosos que aqui participam conosco desta Assembleia. Os nossos corações enchem-se de gratidão e alegria por mais uma vez o Senhor nos permitir aqui estar para refletirmos, para compartilharmos, para recebermos, Senhor, das Tuas bênçãos, do Teu amor, da luz, do conhecimento do Teu amor e o entendimento da doutrina espírita. Que essas bênçãos que aqui se fazem possam se estender aonde haja, Senhor, dor e sofrimento, aonde haja clamo por um alívio, por um abraço, por uma palavra de consolo, pelo pensamento, nós possamos chegar até esses nossos irmãos. E que, Senhor, aqui nós possamos preencher em nós as angústias, as perguntas, as inquietações, a fim de que possamos, no nosso dia a dia, colocarmos em prática, Senhor, tanto conhecimento que a doutrina espírita nos permite acessar. Te pedimos de modo especial pelo nosso amigo facilitador, o Diaconias, que irá nos falar hoje a respeito da existência de Deus. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, Anália Franco e tantos outros abnegados trabalhadores do bem. É em nome de todos nós que nós te pedimos a permissão para darmos por iniciados os trabalhos. Então agora a gente vai ouvir o Jack. Bom dia. Alô, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês e agradecendo também a casa pelo convite, através da irmã Mariazinha. Pode aumentar. Ótimo. E esse tema é interessante porque muitos acreditam em Deus, mas não são todos, né? Uns acreditam e outros não. Uns acreditam que Ele existe e outros não acreditam. E de que lado nós estamos? Dos que acreditam ou dos que não acreditam? Qual é a forma e o critério de nós acreditarmos em Deus? Vocês já pensaram nisso? Como que eu acredito em Deus? Eu nunca vi...
eu nunca vi Deus. Como que eu vou acreditar? No passado, quando o homem começou a entender que tinha algo superior, o que que nós começamos a fazer? Quem que lembra? Opa, tem algo superior. Que manda o quê? Chuva, tempestade, sol forte, gelo. Nós começamos a fazer sacrifícios. E era de pessoas. Nós começamos a nos sacrificar. Então pegava ali aquela jovem ou aquele garoto ou quem fosse e fazia sacrifício para esse Deus. E o tempo foi passando. Aí passou para animais. Vemos que ao notar que tinha algo superior, então tínhamos que agradar esse Deus através de sacrifício. É isso? Trazendo para a linha de Jesus, os israelitas, que é a linhagem de Jesus, Abraão, tendo esse diretamente com Deus, ele começou a voltar ao monte e fazer sacrifício. E aqueles que não acreditavam, faziam o quê? A linhagem de Jesus, judeus, que ainda não eram judeus, e aí nós vamos 400 anos no Egito, eles foram libertos. Eles acreditavam que vinha um libertador, Moisés, no caminho para ele chegar. Moisés disse: olha, você lá no monte. Moisés volta e encontram eles falando algo e bezerro de ouro. Ficava o quê? Eles estavam adorando hoje para nós. Como que nós estamos não adorando entre aspas, mas servindo esse Deus? E quando Moisés chega, observa eles naquela situação. E o que o primeiro mandamento fala? Quem que lembra? Isso é o primeiro? Nós vamos chegar nesse resumido, né? Então o primeiro mandamento fala: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que mais? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento estabeleceu quem para aquele povo? Estabeleceu um Deus. Não era mais aquele Deus a qual eles adoravam como um bezerro de ouro ou outras coisas mais. Então o que ele estabelece, o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quando eles observam que esse mandamento chama a atenção para um Deus
e só um Deus, Moisés traz aqueles 10 mandamentos, e o primeiro mandamento, ele cita muito bem: lembra-te de Deus que te tirou da terra do Egito. Volta para eles aquele Deus que está acima e que é um Deus superior. E que é um Deus que traz para eles uma nova forma de pensar em Deus. E uma forma de como é esse Deus. Não é aquele bezerro mais de ouro que eles estavam ali adorando. Então tinha algo, tinha alguém superior a tudo isso, que influenciava nas suas vidas. Então esse Deus, lembre, esse Deus foi que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Então esse foi o primeiro mandamento. Então ali traz a noção de Deus. Quem é Deus para eles? Então, aquele Deus que tirou vocês da terra do Egito, aquele Deus que vai nos prover o que? Água, pão, que vai, na verdade, nos prover a vida, e a vida, ela vai ter também os seus recursos para que nós vivemos. E traz a noção para eles. Mas continua a dizer: quem é Deus sobre nossa vida? Quem é Deus sobre nós? Naquela trajetória deles, eles encontraram várias barreiras. Mas Jesus, na sua caminhada, quando teve ali em Jerusalém, ele foi indagado: como é que eu encontro Deus? Será que ele está numa casa a qual eu vou lá bater, encontrar com ele? Como é que eu encontro esse Deus? Eu não sei a forma dele, como é que ele é. Mas ele está onde? Onde ele está que eu tenho que procurar? Davi, nas suas peregrinações, no seu sofrimento, ele deixou algo interessante, que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. O salmista já vinha trazendo quem? Esse Deus como o nosso Deus que iria nos trazer o livramento das nossas perseguições internas, dos nossos momentos difíceis, e trazendo para nós a qual tem esse Deus, a qual traz para nós o livramento. Mas Jesus foi indagado. Alguém chegou para ele e disse: Senhor, aonde que eu vou procurar esse Deus que tu fala? Será no monte? É uma das passagens muito bonita que traz ali no Evangelho. Jesus se encontra ali com a mulher samaritana e ela, primeiro vem o diálogo sobre a água. E aí ela pergunta: mas eu vou procurar esse Deus aonde? Lá no monte? Lá na sinagoga ou no templo? E o que ele fala? Quem lembra? O que ele diz para ela? Está fora de você. Foi isso que ele falou? Está dentro de você. Então olha só, esse Deus que estava longe, agora Jesus já revela que está dentro de quem? De cada um de nós. A ideia de eu procurar o Deus numa casa, numa igreja ou no monte,
Cristo já revelou naquele momento. Não, Ele está dentro de você. Está dentro de nós. Como que eu faço agora para procurar ou entender que Ele está dentro de mim? O que eu posso fazer? Se eu não sinto Ele, ou talvez não acredito, não vi nenhum grande milagre para me acreditar nesse Deus, o que eu posso fazer? Eu conheci um jovem e foi dado para ele um livro de saúde. Em umas páginas desse livro tinha o nome Deus. E aí o que ele fazia? Virava a página e grampeava. Por quê? Ele não acreditava em Deus. Mas ele teve a oportunidade de conhecer, inclusive ele ia lá na igreja a qual eu pertencia, a qual eu ia, e ele começou a estudar. E ele entendeu que Deus, Ele existia e existe. E ele contou essa experiência, que ele grampeava as páginas na qual tinha o nome Deus. Interessante que às vezes a gente pode dizer, não, mas eu não acredito. Para nós que estamos aqui, acredito que todos acreditam, né? E a fé, ela é do tamanho da sua crença, né? Não é isso que Cristo já falou? A fé é do tamanho da sua crença. Se eu acredito ou não, existe algo que fez o quê? Que nos fez, que a princípio fez esse universo maravilhoso, enorme, que a princípio idealizou, fez essa morada, e inclusive Jesus fala por discípulo, ele fala sobre essa morada. O que é que ele diz? Crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se ele fez essa morada, por quê? Porque ia ter habitantes. Se ele fez a casa, porque ia ter alguém para morar. Então, quando Jesus fala, creia também em Deus e crede também em mim, por quê? Porque Deus, nesse momento, ele estava dizendo, olha, tem um Pai, tem um Deus, tem um Criador. E esse Criador, como ele já tinha falado lá para a mulher, está dentro de nós, de cada um de nós. Como é que eu vou saber se ele está dentro de nós? Como que esse Deus deixa eu fazer ou praticar o mal? É um conflito, né? Se ele está dentro de mim, ele é bom e santo, porque eu ainda penso e pratico o mal. Será que não dá para desconfiar que ele não está dentro de mim? E agora? Eu estou em conflito, né? Se ele está dentro de mim, por que eu ainda pratico o mal? Mas Deus nos dá o livre arbítrio de acreditarmos ou não, de fazermos o bem ou o mal, mas nós temos uma tendência. Qual é a nossa tendência? Já que ele está dentro de nós. Primeiro acreditar. Se não acreditar, e ele fala, sem fé é impossível agradar a ele. Então, primeiro ter a fé. E a nossa fé é do tamanho de quê? Do tamanho da nossa crença, do que eu acredito. Se eu não acredito nele, como é que eu vou ter essa fé? Agora eu vejo todos os firmamentos. E tem uma passagem bíblica muito linda que fala assim, os firmamentos são obras das suas mãos. Os firmamentos, o espaço, o universo, tudo que vemos de natureza,
a qual inclui também nós. Às vezes nós não queremos nos incluir na natureza, né? Mas nós somos parte da fauna. E às vezes a gente acha que a flora não faz parte de nós, né? Então nós fazemos parte da fauna e temos a flora para contemplarmos e utilizarmos como recurso. E eu não acredito em Deus. Por quê? Porque tudo aconteceu, houve a evolução, não teve a criação, teve a evolução. Mas se eu unir a criação com a evolução, porque nós somos fruto da evolução ou não? Nós já fomos criados simples e ignorantes, significa que éramos o quê? Brutais, altamente ignorantes, sem pouco conhecimento. E com esse pouco conhecimento, o que nós fazíamos? Barbárie, não entendia muito, lógico, das leis e do direito do outro. Então nós éramos isso. Quando passamos a entender uns aos outros e chegamos até hoje, às vezes nós não entendemos, mas tem o quê? Temos leis, temos o exemplo de uma boa pessoa, que às vezes seguimos. Isso vai nos influenciando. Por quê? Além dos bons espíritos que está ao nosso lado, também tem as boas pessoas. Eu vou escolher se eu vou ter a boa influência ou a má influência. Esse é o meu direito que Deus me dá, de livre-arbítrio. Ou eu vou entender Ele como o meu Criador, ou eu vou entender como eu sou fruto da evolução e ponto. Não existe um Deus sobre mim, não existe uma força maior, não existe um Criador. Mas no momento que eu entendo que tem um Criador, e Cristo já disse que Ele está dentro de mim, qual é o meu caminho? A evolução para o melhor, para o bem. E quando eu chego nessa evolução para o bem, a minha tendência é piorar, né? A minha tendência é ser melhor. A minha tendência é entender que Cristo trouxe esse exemplo para mim e eu vou cada dia ser melhor. Cada dia eu vou melhorar. Mas também tem pessoas que não acreditam em Deus e são bons. São maravilhosos. Isso não impede da pessoa ser ruim ou bom. Mas um dia o que é que vai acontecer? Será que ele vai ter esse entendimento? Será que não tem um bom espírito falando para ele? Eu ouvi uma história uma vez de um jovem que ele se julgava não conhecer e não entender e também ser um grande ateu, porque ele disse que não acreditava em Deus. Não, eu não acredito, e aonde ele ia, os amigos, Deus não sei o quê, Deus. Eu não acredito nesse Deus. Aí ele pegou o seu transporte, estava descendo, ele escutou uma voz. Vá no supermercado e compre um leite. E ele ficou assim, perturbado com aquela voz. Será que voz é essa? A voz da consciência, um bom espírito falando com ele? E será que nós todos temos essa mediunidade? Temos ou não temos? O que Kardec fala? Um espírito falou para ele, vocês se enganam, todos nós somos médios. Então o dia certo vamos ouvir a voz. Né? E esse jovem, ele ouviu a voz, escutou a voz, perturbado com aquilo, foi lá e comprou o leite. Entrou no seu transporte, seguiu. E a voz disse, pare nessa casa. Quando ele chegou, bateu na casa, e aí tinha uma senhora com o seu filho necessitada e estava necessitando desse leite. E aí o que ela disse? Graças a Deus, Deus ouviu minha oração e você trouxe o leite para mim. E ele ficou assustado com aquela reação dela, que falou em quem? Em Deus. E ele acreditava em Deus? Não. E foi um choque para ele, por quê?
como é que Deus fala com ele e ele ignorava esse Deus, ele não sabia que existia e negava essa existência. E como que isso aconteceu com ele? E ali foi um dilema para ele. Acredito ou não? É um milagre ou não? O que aconteceu? Se nós estivermos escutando na nossa consciência uma voz, principalmente fazer o bem, fazer o mal com certeza a gente já pensa, né? Isso é fácil. Por quê? Porque nossas tendências ainda são mal. Mas se for para fazer o bem, com certeza é o Cristo ou o Deus que está dentro de nós, através dos bons espíritos, falando conosco. Faça o bem. Por quê? Se eu não tiver essa fé, ela vai ser... eu vou ter. E ela vai aumentando. Por quê? Porque eu vou vendo milagres. Milagre não é aquela coisa extraordinária que eu vejo, mas o quê? O simples balançar de uma folha, o cair da chuva, o sol que brilha nos despertando, o rio que desce da colina, o mar que chega no seu limite. Isso tudo é o quê? A providência. E quando Cristo fala para os discípulos, por que vocês estão aflitos? Se as aves do céu, elas não fiam, elas não plantam, mas elas se alimentam todos os dias. Isso é o quê? Providência de quem? Divina. Por quê? O Pai que está no céu, Ele vai providenciar para nós. Mas aí eu vou ficar lá em casa só esperando cair, né? Não. O que Ele fala para nós? Os pássaros, eles saem à procura desse alimento. E nós temos uma obrigação também do trabalho. Por que isso inclui o trabalho? Porque faz parte da nossa evolução. E esse trabalho também foi deixado por Deus. O que é que Cristo falou? Eu trabalho e meu Pai também fica descansando. O que é que ele falou, Lécio? Eu também trabalho. E quem somos nós para não trabalhar? É através do trabalho que vem a dignidade, vem o contato com o próximo, vem a dificuldade para que nós possamos evoluir mais ainda. O que mais? Vamos entendendo que tudo é providência divina. Vamos entendendo que Deus está dentro de nós e dentro do outro. Vamos entendendo que esse relacionamento, ele requer alguém que vai trazendo para nós a forma de quê? De nos unir. Porque lá no passado nós não se uníamos, a gente brigava um com os outros. Mas hoje também. Hoje também brigamos. Só que nós temos uma consciência a qual um relacionamento com o outro, ele traz a semelhança divina. Por quê? Se eu fazer mal ao outro, eu estou fazendo a quem? A mim? Também, mas eu estou fazendo a quem? A Deus. E Cristo disse, o que vocês fizerem com um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando Cristo fala isso, nós entendemos que devemos fazer o bem, e o bem compensa. Por quê? Estamos plantando aquilo que vamos colher lá na frente. Estamos trazendo para nós aquilo que é bom. Estamos nos rodeando das boas coisas.
Eu lembro que o Dr. Evlasio me falou uma vez, ele sempre fala sobre fazer o bem, né? E ele contou uma experiência dele interessante, que ele teve a prova disso. Ele fez o bem a uma pessoa e lá no futuro ele estava passando por uma dificuldade, estava numa estrada, deu problema no carro, e quem que ele encontra? Essa pessoa. E a pessoa foi e acolheu ele, e ele disse, isso é o quê? A experiência que eu tenho de que fazer o bem, isso é retornável. É retornável. Mas quem que nos influencia a fazer o bem? Nós temos motivo para fazer o bem? Não. Nós temos motivo para fazer o mal. Por quê? Porque ainda somos o quê? Tendenciosos ao mal. Mas o que vai nos fazer o bem? O que vai trazer a influência para me fazer o bem? Sabendo e tendo a consciência de que, se eu não renovar-me com boas coisas, com o que Cristo trouxe para mim, principalmente mostrando que Deus está dentro de mim, e com boas experiências, eu vou ter motivo para o quê? Para a mudança. Eu vou ter motivo para poder fazer o bem. Quando eu faço o bem, eu tenho certeza que eu vou ter o quê? Também vou receber o bem. Mas também posso receber o mal. Por que não? Mas aí eu vou entender o quê? Que o mal que veio sobre mim, isso não vai me abalar. Não vai me esquecer que Deus existe. Aí Paulo fala, eu posso até ficar irado, mas o que é que eu não posso fazer? Usar da minha ira para fazer o mal ao outro. Porque nós temos sentimentos. Né? Nós temos sentimento. Então, se bater em mim, eu vou sentir. Por quê? Eu sinto. Todos nós sentimos. Uma palavra grosseira, sentimos. Mas nós temos que estar preparados, sabendo que Deus está dentro de mim. Como que Deus reagiria? Vocês já pensaram nisso? Como que Deus reagiria? Eu sabendo que Deus está dentro de mim, como que eu vou reagir? Eu vou deixar esse Deus enfurecido? Porque Ele está dentro de mim. Então, essa é um alerta para nós. Se Ele está dentro de mim, eu vou cada vez mais melhorar. Agora, como que eu vou sentir Ele? Como que eu sinto Ele? Lendo um bom livro, tendo uma boa conversa. O que mais? Será que eu vou estar falando mal do outro? Será que eu vou pensar mal do outro? É melhor a gente pensar mal da gente mesmo, né? Se eu reaver minha vida, eu vou ver um monte de maldade. Aí eu posso. Mas falar mal do outro, será que Deus vai ficar alegre com isso? Ele vai ficar triste. Por quê? Se nós estamos aqui, todos nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades. Então, se eu entender que eu tenho um monte de problema para resolver da minha vida e sabendo que o outro também tem e que o outro teve aquele dia complicado, que é um desafio para nós. E às vezes esquecemos que Deus está dentro de nós. Por quê? Ficamos chateados, ficamos com raiva e eu vou fazer o quê? Eu vou perseguir aquele. Eu vou matar ele. Exatamente. Que aquele ali é semelhança de Deus e minha semelhança. E aí o que eu falo? Eu vou acabar com ele. Eu vou matar ele. E muitos fazem isso. Do nada, de graça. Muitos saem só para fazer o mal. Não é o nosso caso, né? Por isso estamos aqui. Mas muitos saem já pensando no mal. Por quê? Ainda não percebeu, não entendeu que o Deus
que está dentro de mim está também no outro. Mas é um processo. Nós já viemos de problemas maiores. Hoje temos tendo esse entendimento. E Kardec, para a gente falar das 3 revelações, Kardec também perguntou para os espíritos. Será que ele tinha dúvida? Kardec? Eu acho que tinha, senão ele não tinha perguntado. O que vocês acham? O que ele pergunta para os espíritos? Olha só, isso está no primeiro capítulo de qual livro? Quem lembra? Do Evangelho? Quem é que lembra? Livro dos Espíritos. E aí ele pergunta para quem? Para os Espíritos, claro, né? E ele pergunta, olha só, quem é Deus? Será que eu perguntaria quem é Deus? Eu ia perguntar se Deus existe. Deus existe? Não, mas ele pergunta quem é Deus? Será que alguém não fez essa pergunta? Os discípulos também perguntaram, Senhor, nós queremos ver Deus. E Cristo fala, Deus é amor. Mas vamos lá. O que ele diz? Deus é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Como eu já disse, se existe isso tudo para nós, e nós também, porque alguém fez, alguém inteligente. Se ele está dentro de nós, nós somos o quê? Somos também inteligentes. Ou não? Nós somos inteligentes também. Se eu me conectar mais ainda com ele, eu vou aumentar essa inteligência, porque eu posso também desconectar. Eu posso dizer, eu não vou seguir essas normas, essas leis de Deus, eu vou seguir as minhas leis. Qual é a minha lei? Se nós formos pensar, que lei nós temos? A lei da brutalidade, a lei do orgulho, a lei de desfazer do outro. Isso é o que está implantado no homem. A maldade está em nós ainda. Mas como nós estamos no processo, nós temos leis, tanto divina como também leis humanas. E essas leis, ela impede, se nós tivermos a inteligência e a boa consciência, nós não vamos infligir. Mas ainda infligimos algumas, né? Isso é natural do homem. A gente vai tendo a consciência. Nós vamos recebendo uma multa, né? A autoridade chega, olha, você descumpriu essa lei, e a gente vai aperfeiçoando. E Deus também nos chama a atenção. Quando erramos, o que acontece? A nossa orelha é puxada também. O mal que praticamos, a gente sabe que praticou. Por quê? Porque vem a consequência. E essa consequência nos faz o quê? Nos faz evoluir. Porque errando é que se aprende. Mas temos que ter inteligência de quê? De aprender. Porque se nós errarmos e não aprendermos, significa que estamos regredindo. Então, se é errando que a gente aprende, quem fez essa lâmpada, ele fez várias vezes, até acertar. Não desistiu. Então, com certeza, vamos errar também, várias vezes. Mas vamos acertar. E se nós acertamos, vai vir outra experiência para que nós passamos. Essas são as provas que nós temos que passar. Aí achamos que já sabemos de tudo. O que vem? A vida, Mariazinha? Aí a vida vem e muda a prova, né? E a gente começa tudo de novo. Então, essa é a vida.
Então, Deus existe, está dentro de mim, está dentro de vocês, está dentro de vós. Fez o universo para que nós entendesse que tudo está vibrando e nós temos motivo muito grande para ter esse entendimento. Que se a folha ela recebe a carga do vento, alguém está movendo aquilo. Ah, mas é só a natureza. Sim, mas sem o trabalho de Deus não ia acontecer nada. Então, se nós estamos vibrando, estamos vivos, porque Ele está dentro de nós. Então, eu agradeço a todos. Vou deixar esse pensamento para mim, também para todos, sobre a existência de Deus dentro de nós. Se nós tivermos a fé pequena, devemos aumentar. Por quê? Porque quanto mais fé, mais temos força, mais temos a providência divina dos bons espíritos está dentro de nós. E se acreditarmos, nós teremos força e energia para fazer grandes milagres. E o primeiro milagre é na nossa vida. Que assim seja. Nós que agradecemos pela explanação do nosso companheiro Jack, que venham mais vezes. Bem, então nós vamos, gente, para a segunda etapa das nossas atividades, que é o trabalho da fluidoterapia. Todos aqui já devem saber como que é. Nós ficamos aqui no auditório em prece, enquanto nós somos chamados para entrar ali na cabine de paz. Tá bom? Trabalho feito com muita tranquilidade e, acima de tudo, em prece. Se estivermos em prece, está ótimo. Vamos então à nossa prece de gratidão. Queria convidar aqui o Isnande para nos conduzir na prece. Bom dia a todos. Vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, nesse momento, pedindo aos bons espíritos trabalhadores desta área que se acheguem a nós, que acolham as nossas vibrações e os nossos pensamentos. Elevado o pensamento a Deus, nós pedimos a Jesus que esses bons espíritos cuidem daqueles irmãos que não puderam aqui estar, cuidem dos nossos familiares que em casa ficaram, cuide daqueles que estão desamparados, que estão desabrigados, que estão adoentados, acamados. Rogamos a Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, que nos acolha na hora da dor, na hora do sofrimento. Nós pedimos ao Mestre Jesus que a semana que se inicia seja de paz, de saúde e de harmonia, e que nós sejamos instrumentos da divulgação do Teu Evangelho, onde estejamos, no lar, no trânsito, no trabalho, que nós sejamos instrumento de iluminação para aquele irmão que mais precisa, que a nossa prece alcance o coração daqueles que anseiam pela transformação individual interior. Jesus conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.